Ao compreendermos como funciona o jogo da Matrix e como as prisões se estabelecem, encontramos dentro de todos os segmentos entendidos como espirituais os comportamentos e atitudes que desqualificam na totalidade o verdadeiro processo ascensional necessário para que o ser humano seja realmente livre e volte definitivamente para sua origem estelar em frequência de luz e amor. Muitos são os segmentos que prometem elevação espiritual, mas raríssimos os que têm capacidade de cumprir o que prometem. Em verdade, a aplicabilidade das novas leis espirituais em relação à ordem divina precisa estar representada por quem se coloca à frente de tais trabalhos. O simples fato de estarem presos na inconsciência, na experiência tridimensional, incapacita-os de precipitarem a luz, a informação, os códigos que vos liberta da programação mental. Ser um portador da nova informação requer, antes de tudo, a abnegação dos próprios desejos do querer ser espiritual. A busca por reconhecimento nessa experiência é muito grande ainda. Os valores foram distorcidos e cada vez mais os grupos disputam um público cada vez maior, usando cada vez mais distrações em detrimento das verdadeiras e necessárias informações que libertam o homem da escravidão que ainda vivem. Estar à frente de grupo de pessoas que buscam a luz, as informações que libertam, é a abnegação de si mesmo em prol do bem maior. A maior parte das pessoas que hoje dirige trabalhos em nome da luz os faz sem ter total conhecimento de si mesmas. Elas ainda estão perdidas pela própria ilusão de reconhecimento da personalidade atrás de grandes públicos. Quanto maior o grupo reunido, maior a força da programação mental, o ego. Tais pessoas não compreendem que em si mesmas há o que buscam fora de si. Para ser um canal de energias divinas, é preciso estar cada vez mais consciente do que não se é em programação, mas o que se é em verdade. Somos espíritos experimentando a matéria com uma ínfima parte de nossa verdadeira grandeza. Sendo assim, fica fácil entender que tudo o que fazemos é espiritual. Não existe em separado trabalho espiritual, mas sim um ser espiritual experimentando a fisicalidade. A mente, na vaidade de querer ser o que ainda não é, coloca-se na execução de serviço espiritual. Imagine o seu computador querendo assinar meus textos. É isso que acontece com a mente espiritualizada. Eu continuo sendo espírito quando escrevo, quando danço, quando compartilho meus entendimentos, quando me reúno com pessoas para falar das novas energias e como nos preparar para recebê-las. Não existe trabalho espiritual. Existe um espírito fazendo uma experiência humana, como padre, pastor, guru, monge, xamã, pai de santo. Vivências com medicinas da floresta e todos os segmentos que na ignorância mental ainda não compreenderam que a luz não precisa do serviço da mente, mas o contrário, que a mente precisa se render à luz. Sem perceberem o quanto estão cada vez mais atolados na própria experiência, levando consigo humanos em que si mesmos não encontraram ainda a própria verdade. Perdem-se nessas ilusões de busca espiritual que nunca chega a lugar nenhum, pois a busca é em si mesmo com o olhar da verdade sobre a própria ilusão. Isso é experiência tridimensional, o alimento da Matrix, tornando o homem escravo de outro homem.
A programação se serve de informações para exercer um papel que ele não tem em nível de frequência, sabedoria e energia. Por isso, os trabalhos espirituais não passam da quarta dimensão inferior e trabalham apenas com energias da criação mental. Acima disso, é preciso que cada um seja a energia que deseja trabalhar, os arquétipos fora das crenças. Assim fica claro: todo aquele que oferece um trabalho de luz e não compreendeu o que na verdade é luz, não passa de um charlatão. Aquele que se utiliza de boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter dessa pessoa quaisquer vantagens, ganhos ou lucros. Quem comercializa medicamentos supostamente milagrosos, enganando o público, indivíduo que se diz curandeiro por possuir remédios miraculosos. Muitos médicos conhecidos como charlatões conhecem a teoria da medicina, mas na aplicabilidade são incompetentes. Nesse universo de guiança é a mesma coisa. Muitas teorias, muitos cursos, muitas informações e pouquíssima consciência do que realmente é o serviço nesse momento de transição planetária. Sem deixar de lembrar que muitos fizeram esse contrato de continuar na ignorância sobre si mesmos, e não há peso nem pecado nisso. Cada um tem no íntimo as suas escolhas, sejam da luz, sejam da sombra, e nada pode mudar a história escolhida. A sombra nada mais é do que o não reconhecimento da luz em si mesmo. Em algum momento, esse reconhecimento acontecerá com todos. O curador não curado é capaz de abrir o campo de seus seguidores, mas nem sempre é capaz de fechá-lo, aprisionando ainda mais quem nele confiou como mentor ou mestre. Trabalhos espirituais nessa dimensão não passam de experiências que não levam ninguém a lugar nenhum. Não existe mágica para se mudar a frequência. Enquanto não se reconhece a experiência, continuamos presos nela. Mesmo diante de tantas terapias, encontros espirituais e vivências disso e daquilo, as pessoas não saem das experiências, continuam trocando 6 por meia dúzia. Permanecem por anos fazendo a mesma coisa e continuam presos nas mesmas histórias. Ou pior que isso, em outras ilusões de métodos de cura insatisfatórios. A saída dessa mistura ou dessa sopa de informação como trabalhos de cura, trabalhos espirituais, medicinas da floresta, rituais e terapias xamânicas, é olhar com profundidade para si mesmo, o que pode até ser com o uso da sagrada medicina ayahuasca. Mas a sagrada medicina não mostra, faz você sentir o que você já viu por meio do alto e profundo olhar para as próprias ilusões. Aliás, devo esclarecer que a palavra xamânica se tornou moderna, pois tudo agora tem conotação de xamanismo. Porém, o conceito básico de xamanismo é uma crença espiritual religiosa que busca força interior e o reencontro dessa com os ensinamentos da natureza. Para os adeptos do xamanismo, cura para todos os males está dentro de cada ser, e por isso ninguém pode curar ninguém, e sim a pessoa cura a si mesma. Mas o que vemos em realidade é que com a crise de desemprego cada vez maior e a falta de qualificação profissional, muitas pessoas começaram a se tornar terapeutas e uma grande leva de curadores não curados se alastrou de uma forma assustadora.
Não há cura para a ilusão, e isso é um ponto pacífico. É preciso apenas sair da ilusão de doenças. Mas como fazer isso? Se os métodos aplicados em todos os segmentos, sejam eles espirituais ou terapêuticos, olham apenas em direção à ilusão, sem se darem conta da experiência em que todos estão presos? Esse é um assunto que requer muito cuidado, já que falar sobre a ilusão da doença é falar também da ilusão do terapeuta. E isso mexe consideravelmente com o ego, a programação mental que ignora a própria ignorância em relação a si mesmo, até que percebam o jogo que fazem no teatro da vida. Falarei um pouco sobre o que eu conheço no campo das possibilidades de cura, tanto espiritual, que já sabemos não existir, como o campo terapêutico, que pode ser também uma verdadeira prisão. Com formação acadêmica em psicologia clínica, nunca me senti confortável em trabalhar com teorias e acabei indo buscar o meu próprio método de trabalho. Encontrei uma maravilhosa chave para acessar as questões mais profundas do inconsciente humano, que é por meio da sagrada medicina ayahuasca. Falo sobre essa planta de poder, não como teoria, mas como base de estudo a partir de minha própria vivência. Acredito que só devemos falar sobre o que vivemos e sentimos na pele, não sobre o que imaginamos ou o que pesquisamos e lemos em livros. As respostas estão em nossa memória. É lá que a verdade está. Nossa experiência é que valida nossa fala. Por isso, não me sujeito a teorias. Preciso sentir e viver o que represento e afirmo. Fui meu próprio laboratório por mais de 26 anos. Iniciei meu estudo com a ayahuasca no Santo Daime por pelo menos 10 anos. Meu contato com a doutrina, embora longo, não me prendeu nas crenças. Fiz um estudo paralelo orientada pela consciência do mestre Irineu, que nunca me deixou enganar pelas orientações equivocadas e desvirtuadas do que ele, como fundador, deixou. Sempre fui muito bem orientada por ele em nível de alma, principalmente sobre o perigo de plantas de poder que viciam nos rituais com a ayahuasca. Plantas que, ao invés de me tornar livre, poderiam me aprisionar no vício da ilusão da cura. Plantas que causam dependência e foram banalizadas pelo próprio homem que se diz a serviço a Deus, não só pelo vício, mas também pelo comércio legal das plantas de poder dentro dos ritos. Essas orientações que recebi com muito amor pela consciência do mestre Raimundo Irineu Serra garantiu a minha liberdade em relação à pior prisão que como humanos podemos experimentar, o vício. Embora não ter sido fácil passar nesses 10 anos total discriminação dentro dos rituais, desde não receber auxílio quando necessário e sofrer o isolamento social, já que a ovelha negra era eu e o preconceito existir em todos os segmentos. Graças à minha percepção sobre liberdade, consegui me preservar da ilusão dos vícios terapêuticos. Esses anos de profundo estudo em relação à consagração do chá ayahuasca trouxeram-me uma percepção muito clara dos caminhos perigosos que o mau uso dessas plantas pode acarretar. Cada vez mais uma busca frenética pelo uso dessa sagrada medicina vem aumentando. Não só para o alívio de dores emocionais e preenchimento de vazio existencial, mas também vem sendo usada como recreação. Todo esse relato faz parte de um estudo sobre a experiência humana. Não há conotação de julgamento,
mas somente o intuito de trazer ao ouvinte que se interessa por plantas de poder uma visão clara das possibilidades de uso, mostrando que na experiência humano-mental as armadilhas são inúmeras para manter a programação, garantindo a permanência na lei kármica, ou melhor, na escravidão humana. Trabalho de cura que não cura, mas que adoece com um exacerbado incentivo ao uso de plantas de poder como alívio ou autoentorpecimento nos sintomas de desconfortos emocionais. Esses procedimentos de alívio rápido vêm mantendo as prisões em crenças limitantes dentro da expansão com as plantas de poder, pois não têm o devido e correto olhar para as ilusões que prendem o indivíduo na dor emocional reprimida que ele carrega. Tais ilusões devem ser liberadas. Também desvirtuam o real propósito do uso das plantas de poder, que é despertar o homem para a sua natureza divina, uma forma muito usada por segmentos doutrinários, em que o sujeito se sujeita a uma condição de subordinação pelos falsos mestres, os quais, na vaidade espiritual, jamais reconhecerão seus fiéis como iguais. Abordo adiante a sagrada medicina em 2 momentos, já que essa visão pode ser um divisor de águas no que diz respeito a trabalhos de expansão consciencial. O mundo está em balanço. O mundo vai balançar mesmo. Devemos começar a observar que as ilusões estão deixando o palco. Quem entra em cena é a verdade. Já faz um bom tempo que estamos vivendo em 2 mundos e 2 realidades. Já faz algum tempo que as informações antigas não têm mais força energética para se manter nessa nova energia. Sendo assim, tudo será clarificado por opção de cada um ou compulsoriamente. Tratando-se especificamente dos trabalhos com a sagrada medicina ayahuasca, tem-se que normalmente os trabalhos acontecem a cada 15 dias ou uma vez por mês, na maioria dos grupos, tornando um hábito cujo intuito principal é espiritual, ou pelo menos as pessoas imaginam que estão lá para isso. Então, vamos aos fatos que de uma forma velada nos coloca cada vez mais distantes do que realmente buscamos durante nossa jornada terrena, que é a nossa liberdade. Identificação com o dirigente dos trabalhos nos casos mais graves envolvidos de ordem sexual. Fidelidade ao grupo que frequenta. Prisão que gera culpa, caso as regras sejam quebradas. Tomar os rituais de ayahuasca como obrigação e religiosamente consagrar por necessidade das sensações. Usar a sagrada medicina como desculpa para usar drogas ilícitas, abrindo o campo ou egrégora do vício durante a expansão, prejudicando gravemente todo o grupo cujos membros são obrigados a expandirem em egrégoras de baixa vibração, principalmente os que estão inconscientes da gravidade das energias das egrégoras plasmadas. O mau uso do rapé, medicina da floresta que vicia, sendo oferecida sem o mínimo respeito ao poder dessa planta, que pode se tornar um tormento quando passa a ser um vício. Falsos pajés, falsos xamãs e às vezes falsos indígenas que se apresentam com o cocar na cabeça em uma forma alegórica com a ilusão de credibilidade. O rapé sendo comercializado com todos os seus objetos de uso como o tipi, vidrinho e maletas decoradas para guardar a medicina, está se tornando moda na mão dos irresponsáveis que vendem e dos desinformados que compram, imaginando que estão usando um remédio sem perceber que estão ficando doentes.
Muitos estão fazendo das medicinas um hobby, entretenimento com a falsa informação de alívio para as questões emocionais. A irresponsabilidade que se esconde por trás desse comércio torna dependente quem busca a cura. É só mais um jogo da Matrix. Os jogos espirituais cheios de manobras de prisão. Um game novo na mão da energia da irresponsabilidade que tem interesse na bestialidade humana. Esses pequenos delitos contra os que na inconsciência da ignorância procuram cura e recebem mais uma doença, vem se alastrando consideravelmente de um tempo para cá. Mas se tudo está certo e o caos deve se instalar antes da verdadeira limpeza, já deve estar acontecendo. E minha percepção seja apenas um olhar. Não há liberdade no vício, não há luz no vício, não há ascensão no vício. Muito pelo contrário, o vício só garante a escravidão e a dor de não se ter autonomia diante de uma substância qualquer. É nunca sentir o prazer de ser livre. Outra questão grave em rituais como a ayahuasca é o uso de cannabis, que também se tornou muito comum. Embora seja uma medicina da floresta e sirva para muitas moléstias, o uso inadequado em forma de pito é uma das maiores prisões dentro desse universo de consagração da sagrada medicina. Infelizmente, incentivada por seus dirigentes que desconhecem o respeito à vida e à liberdade, a planta é oferecida como forma de rito religioso e espiritual a seus inocentes crentes para uma possível cura. O mestre Raimundo Irineu Serra, precursor no uso dessa sagrada medicina ayahuasca, combateu o uso de qualquer substância ilícita em seu campo de atuação. Ele, como mestre, sabia que a prisão dos vícios nos mantém escravos de escravos. Quando não conseguimos viver sem o que o outro nos ofereceu, ganhamos um grilhão que ninguém poderá soltar. Só você pode. Ressalto que tudo isso aqui relatado está perfeito dentro da experiência tridimensional. O homem ignora o próprio poder divino, não percebe que chafurda nas próprias ilusões de busca por benefícios espirituais em egrégoras de densidade de frequência extremamente baixa. A experiência física na tridimensionalidade garante que a imbecilidade humana chegue ao extremo, que o leve para o túmulo sem chance de esclarecimento sobre a própria ignorância ou entendimento da experiência que você veio realizar aqui na Terra. Se ajuda a aliviar um pouco a dor, o homem pode experimentar a ignorância quantas vezes desejar, sem que haja julgamento ou culpa. Apenas consequências, mas é possível sair caso queira. Na experiência da vida física, sem a consciência de si em luz e amor, cada um faz o que quer e como deseja. Não há certo nem errado. As escolhas que são feitas constroem o mundo de cada um a todo tempo. Consagrar a ayahuasca sem a devida informação de como funciona a programação mental é chover no molhado, é viciar em sensações que também não deixa de ser uma prisão. As armadilhas são inúmeras, mas a luz e o amor são as únicas energias que transformam os limites da ignorância mental em potenciais divinos. É esse o encontro que devemos procurar quando consagramos a ayahuasca, o olhar com verdade para as nossas ilusões, sair das falsas sensações e mirações ilusórias. Essas armadilhas podem com certeza deixar o buscador na dor,
é para usar a sagrada medicina como um portal para atravessar os véus da ilusão de dor. Passamos a vida buscando o amor. É preciso inocentarmos-nos das culpas e dos julgamentos que carregamos, assumindo assim o potencial de amor que somos. Sair dos vícios, consumo exacerbado de medicinas da floresta, dos falsos gurus, falsos xamãs, falsos pajés. Lembrar que a medicina pode mostrar em verdade o que você é, desde que você queira reconhecer-se em luz e amor, deixar o que lhe adoece e voar rumo à liberdade. É compreensível que essa leitura seja em parte impactante para quem ainda está envolvido com as crenças limitantes ou não esteja percebendo a ilusão do próprio comportamento. Impactante para quem defende o ponto de vista da liberdade da ilusão tridimensional, em que a própria experiência o coloca a serviço da Matrix. E assim procedendo, você não percebe que a verdadeira liberdade é sair dos jogos e das prisões do padrão imposto pela programação mental. Percebe a incapacidade em que o indivíduo se coloca em deixar comportamentos e emoções que, mesmo sendo prejudiciais, são preservados e protegidos bravamente? Proteger as sombras é atributo da mente e não da alma. A liberdade de que falo é um encontro com você mesmo fora das necessidades humanas dos quereres nunca satisfeitos. É o único caminho para a humanidade, só resta o despertar. Alguns já se perceberam nesse movimento, outros irão precisar de um despertador. Usar ou não usar a sagrada medicina ayahuasca como fonte de conhecimento da verdade de si mesmo? Claro que sim. Mas antes, porém, é imprescindível que seja feita uma profunda avaliação sobre a verdade que o impulsiona. Caso não seja verdade sobre si mesmo, não o faça. Esse sagrado espírito da floresta, por ser uma querida professora, cuidadora, uma verdadeira mestra, merece não só o nosso respeito, mas principalmente o direito de cumprir o seu papel como sagrada. Infelizmente, o ser humano tem a tendência de banalizar tudo e tem feito isso com muita competência, já que a experiência da dualidade é exatamente essa, a estupidez. É hora de olhar para cada experiência, observando se realmente vale a pena continuar e se autodestruir em comportamentos e vícios, usando as plantas de poder de uma forma inescrupulosa, causando danos irreversíveis a tantos inocentes que buscam a cura. Oferecer plantas de poder de modo que essas se tornem vício também é um crime. Crime contra a liberdade da alma. É importante que isso seja observado com mais seriedade e mais responsabilidade nos trabalhos de expansão consciencial. Aquele que lhe oferece a cura não pode ser o mesmo que o adoece, principalmente se esse que se diz curador for o mesmo que irá lhe oferecer o remédio que o adoece. Plantas de poder são medicinas sagradas e não devem ser banalizadas. Quem não se respeita, não respeitará ninguém. Observe se quem está lhe oferecendo cura ou terapias está totalmente livre de suas próprias mazelas. Honrando ao mestre Raimundo Irineu Serra, que lutou bravamente para que o uso da sagrada medicina ayahuasca fosse um portal de cura para a humanidade. Deixo aqui uma contribuição para quem deseja realmente sair da ilusão fazendo uso de plantas de poder. Que cada um possa se servir desse maravilhoso mistério e alquimia que a sagrada ayahuasca nos revela.
e que todo cidadão tem em si mesmo um impulso de escolher a liberdade como objetivo de vida, não se permitindo aos vícios que muitos curadores, xamãs ou mestres têm oferecido como ferramenta de cura, mas em verdade oferecem a doença. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.